Olá, turma, boa noite, tudo bem? Bora lá, né, para mais uma leitura nossa, mais uma noite na presença do Senhor, mais um dia, né, na presença do Senhor. E mais uma vez o Senhor nos concede essa graça, essa misericórdia de estarmos aqui juntos, para juntos lermos a palavra, para meditarmos nela, para aprendermos um pouco mais com o nosso Deus. Vamos lá, hoje é dia 14 de julho de 2022 e a gente vai continuar aqui dentro do livro de Isaías, desse profeta maior que a Bíblia chama, né, de profeta maior por causa da intensidade e da quantidade, né, de profecias, de palavras proféticas que Isaías liberou sobre o nascimento de Cristo, sobre a sua vida, sobre o seu poder de redenção, sobre a sua missão, né, aqui na terra como filho, da sua morte, da sua ressurreição, da sua volta, né, da sua vinda, trazendo então essa redenção sobre toda a terra, do exílio, do juízo de Deus, né, sobre as nações, do juízo de Deus sobre Israel, sobre Judá, reino do norte, reino do sul. Espero que vocês estejam aí tão mergulhados, né, como eu, dentro dessa leitura desse ano, porque a gente tem visto coisas que o ano passado eu não vi. Eu percebi textos em que talvez eu não tinha tido o mesmo olhar, e esse ano o Espírito Santo já tem me levado a olhar de forma diferente. Então, a cada ano que a gente vai meditando na palavra, o Espírito Santo vai nos dando mais luz sobre aquela palavra e a gente vai compreendendo um pouco mais. Então, eu queria te incentivar a não desistir. Nós já estamos aí no mês de julho, né? Já 7 meses praticamente que a gente está nesse processo dessa leitura anual em ordem cronológica, e como tem sido bom, porque esse foi o primeiro ano que eu fiz também em ordem cronológica. Os outros anos eu sempre fazia a leitura em ordem dos livros, né? Gênesis, Êxodo e assim sucessivamente. Então, esse ano para mim também tem sido novidade, essa leitura em ordem cronológica, e posso dizer para vocês que tenho gostado muito do que tenho entendido, compreendido e de como vai se desenvolvendo essa leitura. Os autores dessa Bíblia em ordem cronológica foram muito bem sucedidos, fizeram realmente um bom trabalho nessa edição e eu gostei bastante. Vamos lá, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e a gente já vai continuar lendo aí. Pai, eu quero te agradecer porque esse dia foi maravilhoso, porque a tua presença se fez constante conosco durante todo o dia, no nosso trabalho, no nosso levantar, daqui a pouco no nosso deitar. Nós temos visto a tua mão, Senhor, cuidando de nós em todo o tempo, nos dando todo o sustento necessário para esse dia, Senhor. Tudo que nós precisávamos, o Senhor supriu, Senhor, no nosso trabalho, no nosso emocional, no nosso espiritual, na nossa casa. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. A tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias e somos muito gratos ao Senhor por tudo isso. Obrigada, Jesus, por mais essa noite, pelos meus irmãos que têm estado comigo aqui nessa leitura. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Vamos lá, gente? Isaías 49 é o nosso primeiro texto de hoje. Isaías 49. A gente vai ler do 49 até o 53 hoje, tá? Do capítulo 49, 50, 51, 52 e 53, tá? Então vamos lá. Isaías 49, a partir do versículo 1. Diz assim: Escutem-me, vocês ilhas, ouçam, vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: Aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor.
e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Ao servo de governantes, reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, outros do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como um ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o meu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas eles, de onde vieram? Assim diz o soberano Senhor: veja, eu acenei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros, ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojos serão retomados dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos eu os salvarei. Farei seu opressor comerem sua própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue, como um vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. Que promessa para Israel, gente! Que promessa para Israel! Há uma promessa a respeito do profeta aqui naquele tempo. Ele seria esse que levaria essa palavra, mas ao mesmo tempo está falando sobre o próprio Cristo, que seria esse redentor de Israel, que seria aquele que ia redimir, que ia realmente trazer toda a justiça para que Deus começasse a juntar novamente o seu povo em Jerusalém. Fala também da vinda de Cristo, que trará essa justiça sobre a terra, e então a terra de Sião será restaurada, os seus filhos serão trazidos de volta.
Israel será novamente uma nação totalmente reconstruída, com todos os filhos e filhas que o Senhor tem dado àquela nação. Mas os gentios também serão alcançados, a palavra fala, né, que os povos da terra também se renderão ao Senhor, eles terão a sua oportunidade de ser alcançados pelo nosso Deus também. Que palavra de consolo para Israel, né? Eu creio que Israel tem uma promessa que jamais será revogada. Deus trará redenção para Israel, Deus trará restauração para toda aquela terra, e aquela terra novamente será a moradia, né? O lugar onde o trono do Senhor será estabelecido e ele vai reinar sobre o Monte Sião para governar toda a terra. Isso é maravilhoso, a gente vê como Isaías tinha ouvidos atentos àquilo que o Senhor estava falando, né? Ainda que fosse uma palavra às vezes de confronto, né? Uma palavra às vezes dura para Israel, de que eles tinham abandonado o Senhor. Ele fala aqui, né, que Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E aí Deus faz uma promessa, se haveria alguma possibilidade de uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta, né? Porque o filho chora, porque o filho clama, né, pela mãe, pelo peito da mãe. O Senhor jamais se esquecerá de Israel, jamais se esquecerá dos seus filhos, a quem ele chamou desde o princípio. Ele vai restaurar todas as coisas. Isaías 50, quando a gente fala todas as coisas, a gente fala a terra, o povo, a toda a maldade, a iniquidade será aniquilada pelo poder da volta de Jesus. Isaías capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto de trevas os céus e faço de veste de lamento a sua coberta. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Não serei constrangido. Por isso, eu me opus firme como uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora todos vocês me acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas. Vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Deus está trazendo então essas perguntas, né, sobre esse divórcio, sobre esses amantes que Israel arrumou para si, que são seus deuses, né? Israel e Judá buscaram outros deuses que não eram o Senhor, e esses deuses se tornaram maridos, né? A gente tem falado que o nome Baal significa marido, um dos significados no hebraico para Baal é marido. O Senhor é o nosso único marido, nós somos a sua noiva. Mais precisamente, Israel é a noiva do Senhor, nós sabemos pela palavra. Então, o Senhor está chamando essa noiva que deveria estar se preparando para a volta do Senhor, mas o tem abandonado, mas Ele vai trazê-la de volta, Ele vai resgatá-la, Ele vai buscar de volta o seu povo, né? O Senhor está trazendo
essa palavra de confronto, mas ao mesmo tempo de resgate. Isaías 55, a fé encorajada pelo Deus de maravilhas. Isaías 51, Isaías 51. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu chamei, ele era apenas um. Eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escutem-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações, minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como a uma roupa, o verme os devorará como uma lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda, como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçastes o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor? Aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu, que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: você é meu povo. Desperte, desperte, levanta-te, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhuma para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram. Eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isso, você, aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o soberano Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que lhe disseram: caia prostrada, para que andemos sobre você.
e você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Então, o Senhor está mais uma vez, né, mostrando que o juízo, né, que o castigo dele vai vir sobre Sião, mas não para sempre, né? O Senhor já os resgatou uma vez, os tirando do Egito, fez com que eles passassem em terra seca sobre os mares. É disso que o Senhor está lembrando, que Isaías está profetizando aqui em Isaías 51. O Senhor está encorajando o seu povo a lembrar de tudo aquilo que ele já fez, daquilo que ele tem prometido e daquilo que ele vai fazer. Ele vai trazer esse juízo, essa ira, eles vão tomar desse cálice, mas o Senhor diz: eu estou tirando da mão de vocês esse cálice que faz vocês cambalearem, que é da ira de Deus, né? O Senhor vai tirar da mão deles para que eles voltem e consigam se restabelecer e a terra então seja restaurada. Isaías 52. A salvação é prometida. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os circuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o Senhor, o soberano: no início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Assíria o tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente, o dia inteiro, meu nome é blasfemado. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia, eles saberão que sou eu que o previ, sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui. Não toquem em coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. O Senhor está falando sobre o próprio Cristo, né? Que ele vai vir e vai trazer realmente essa redenção. Eles vão irromper, né, em alegria. Quando ele fala assim, como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas. Está falando sobre as boas novas de Cristo quando ele está vindo na sua primeira vinda, e também está falando dessas boas novas de salvação daqueles que agora anunciam essa salvação da segunda vinda de Cristo, que anunciam salvação para resgate de muitas vidas, né? Então esse texto está trazendo essa alegria, né, desse consolo do Senhor sobre a salvação que ele vai trazer. Está falando do próprio Cristo, que ele vai ser exaltado, né, quando ele fizer cumprir todo o propósito do Pai, né? Está falando da primeira vinda de Jesus aqui também. Isaías 53, gente. Cristo tomará sobre si o pecado. Esse é
texto assim que é lido, relido, pregado, estudado, e como é tremendo ver como Deus ele se manifestou para Isaías, mostrando essa visão, essa profecia tão tremenda. Tudo, né, dentro da palavra é muito maravilhoso, porque Deus está mostrando tudo o que vai acontecer. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha... Peraí, gente, deixa eu beber água. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. No meu servo justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A morte, né, do Calvário, ela está descrita em Isaías 53. A vida de Cristo esvaindo no Calvário está sendo colocado aqui em Isaías 53. Esse homem de dores, esse homem que levou sobre si o meu pecado, o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Quando ele fala que ele não tinha belezura, né? Não tinha beleza em seu rosto, fala de um desfigurar pelo pecado, né? Eu gosto muito de estudar esse texto e de ver como como Isaías, né, profetiza a respeito da morte de Cristo e de como ele fica totalmente desfigurado, não por causa das chibatas, né, não por causa dos açoites, não por causa da coroa de espinhos, mas o pecado, ele nos transforma em algo muito feio, em algo extremamente horrível, em algo deformado, porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o que nos deforma é o pecado, o que tira a nossa forma correta é o pecado. Então, como Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões, todo o pecado da humanidade estava sobre ele, imagine a forma física de Cristo, né, levando sobre si o nosso pecado. Toda a maldade, toda a iniquidade da humanidade estava sobre Cristo.
todo pecado, toda transgressão estava sobre ele. Então Cristo, o Senhor decidiu moê-lo, decidiu esmagá-lo por causa das nossas transgressões. Isaías 53 vai mostrar isso para nós, exatamente essa visão sobre o Calvário. Como era olhar para Jesus ali na cruz, sendo esmagado, moído pela minha e pela sua transgressão, pelo meu e pelo seu pecado, literalmente. Todas as enfermidades que estavam na terra por conta do pecado, da maldição do pecado, estavam sobre Jesus. Tem um texto no Novo Testamento que a gente vai chegar lá, eu não sei se essa minha tradução faz exatamente essa menção, mas eu gosto muito de uma versão que fala: ele enfermou, Cristo ficou enfermo por completo, porque todas as doenças existentes na face da terra estavam sobre Cristo. Então toda a podridão, todo o pecado estava sobre ele. E esse é o nosso grande Deus, que decidiu se tornar carne em nosso lugar, que decidiu sofrer essa morte em nosso lugar, que decidiu beber esse cálice da ira de Deus em nosso lugar, que decidiu morrer a nossa morte em nosso lugar. Glória a Deus pela vida de Cristo, glória a Deus pela vida de Isaías, que consegue então transmitir essa palavra tão poderosa, profetizando sobre o próprio Cristo e sobre aquele que estaria trazendo redenção sobre Israel. Amém, queridos? Nós terminamos a nossa leitura aqui hoje. Amanhã a gente continua através de Isaías 54 em diante. E a gente vai continuar dentro do livro de Isaías ainda amanhã, mais alguns dias, Porque ainda temos alguns capítulos aqui dentro do livro de Isaías. E aí depois, em seguida, sim, a gente vai para outros livros, dando sequência aí na nossa ordem cronológica, tá bom? Deus abençoe, ótima noite para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, para a glória do Senhor.